Eduardo, o senhor disse aí que tem alguns casos que tem que ser considerados para ver se toma a dose não, mas há algum tipo de contraindicação para essas vacinas? Sim, pessoas, principalmente pessoas que têm uma diminuição da sua imunidade, seja por doenças, algumas doenças elas levam à diminuição da imunidade, ou seja, da capacidade do seu organismo de reagir face a uma doença, ou o uso de alguns medicamentos que também podem diminuir a imunidade, ou qualquer outra situação que diminua a imunidade. Isso tem que ser avaliado pelo médico. Também, como eu referi, crianças com menos de 6 meses não devem ser vacinadas. Entre outros motivos, porque o sistema imunológico dela ainda não está preparado para reagir adequadamente em relação à vacina e conferir a proteção contra a doença. Idosos, exceto nas áreas mais críticas, também eles não devem ser vacinados, mas isso tem que ser avaliado dependendo da área onde a pessoa resida ou para onde ela vai viajar, e em especial por conta da possibilidade de ocorrência de doenças crônicas que podem, nessa faixa etária, que podem diminuir a sua resistência, bem como a própria capacidade de reagir adequadamente face a uma vacinação. Mas se a pessoa está dentro da área de risco, uma área onde está tendo transmissão, mesmo essa população de idosos, ela deve ser vacinada. E o terceiro grupo é de gestantes. De uma forma geral, deve-se evitar a vacinação de gestantes, mas nas áreas onde está havendo circulação intensa do vírus da febre amarela, como eu referi, em Minas Gerais, leste do Espírito Santo e a região de São Paulo, ali, Ribeirão Preto e nas proximidades, é indicado a vacinação também de gestantes, claro que avaliando caso a caso, pelo seu médico, pesando o risco, o benefício entre não fazer a vacinação naquele momento e o risco de adquirir a doença. E doutor Eduardo, o processo de fabricação dessa vacina, ela passa por embriões. As pessoas que têm alergia a ovo, por exemplo, deve ser um cuidado extra? É um cuidado adicional. A alergia a ovo não é uma contraindicação absoluta, ou seja, não necessariamente toda pessoa que tem alergia a ovo não deve ser vacinada. Deve ser avaliado caso a caso, de acordo com como é essa alergia, ou seja, se ela foi evidenciada, como foi evidenciada, se é comprovada por algumas técnicas, bem como pelo local de residência da pessoa, para, mais uma vez, avaliar esse risco-benefício da vacinação nessas situações. Eduardo, a gente está sendo uma série de perguntas em relação a quem tem doenças crônicas, como é que deve proceder? Doenças crônicas devem ser avaliadas, as pessoas que têm doenças crônicas devem ter uma avaliação médica. Isso porque algumas dessas doenças, elas também têm como consequência a diminuição da imunidade. Por exemplo, neoplasias. Uma pessoa que tem neoplasia, pela própria doença, ela pode ter uma redução, em geral ela tem uma redução da sua imunidade. Além disso, se está em curso fazendo uma quimioterapia, a imunidade é diminuída. E como a vacina é uma vacina feita com vírus vivo, embora atenuado, há sim, embora raro, o risco de que ela venha provocar eventos adversos nessas situações. A Vitória Anne, ela mora no sul, no Rio Grande do Sul, bem no interior, e ela pergunta se a filha dela, que tem 3 anos, deve tomar a vacina. O Rio Grande do Sul, dependendo da área de moradia dessa pessoa, por exemplo, a capital, a região metropolitana de Porto Alegre, o leste do Rio Grande do Sul, não é uma área de indicação de vacinação, independente da idade. Então depende muito do local de moradia. O oeste do Rio Grande do Sul, no passado recente, houve ocorrência de circulação do vírus da febre amarela e por isso aquela área é uma área de indicação da vacinação. Então depende do município onde a pessoa resida ou para onde ela vai se dirigir. De uma forma resumida, portanto,
capital, região metropolitana e leste do estado, região litorânea do estado não é a área de indicação de vacinação. O oeste do estado, mas precisa verificar direito, muito cuidadosamente qual município pode ser uma área de vacinação. A Janaína Ribeiro, ela disse que ela tomou uma dose no ano 2000 e que ela mora em Brasília. Ela precisa tomar outra vacina? Se é a única dose que essa pessoa tomou, como foi no ano 2000, ou seja, passado 16 anos, ela teria indicação de ser vacinada. Porque Brasília e o Distrito Federal não estão tendo casos de febre amarela silvestre aqui na região. O único caso, até o presente momento, que foi confirmado, a infecção se deu muito provavelmente no estado de Minas Gerais. Mas todo o Distrito Federal é considerado uma área de risco desde 2007 e 2008, ou seja, já havia indicação de fazer a vacinação para as pessoas que residem aqui. Como ela tem mais de 10 anos, só tem uma vacinação, isso precisa ser confirmado pelo seu cartão, ela teria indicação de ser vacinada. E, doutor Eduardo, a Rosemary Silveira, ela disse que ela acredita que todo o país deveria ser vacinado. Por que o Programa Nacional de Imunizações, o próprio Ministério, não faz essa vacinação em todo o país? A vacinação ela tem de atender alguns critérios de risco e benefício. Como eu referi, existem algumas contraindicações para a utilização da vacina. E a vacina, embora a ocorrência de eventos adversos, dentre eles alguns eventos graves, sejam considerados raros, que eles podem vir a acontecer. Então, em uma área, como por exemplo, a região litorânea do país, toda a região litorânea do país, a partir do Maranhão até o Rio Grande do Sul, que não tem circulação do vírus da febre amarela, o risco da ocorrência de um evento adverso, embora seja baixo, ele termina sendo maior do que o risco da ocorrência da febre amarela. Portanto, não há necessidade e nem indicação de que as pessoas que residam nessa área, ou que vão viajar para essa área, estamos agora no período de verão, vem o carnaval, não há necessidade, não está indicado, mais ainda, não é recomendado tecnicamente de que as pessoas sejam vacinadas, porque não está havendo circulação do vírus da febre amarela nessa região. Bom, gente, eu sou o Luiz Felipe Leite, a gente está aqui ao vivo, direto do Ministério da Saúde, conversando com o diretor de Vigilância das Doenças Transmissíveis do Ministério, Dr. Eduardo Age, sobre a questão da febre amarela no país. Dr. Eduardo, só para a gente enfatizar um pouco, tem muitas perguntas relacionadas à questão da vacina, quais são as áreas que estão sobre recomendação, para a gente tentar traçar de novo esse mapa. Quais são as localidades que hoje estão recomendadas pelo Ministério para essa vacinação? Considerando a área de ocorrência, seja de epizotias, que é a consequência da circulação do vírus da febre amarela em populações de macacos, seja a ocorrência de casos humanos de febre amarela silvestre, o foco que está sendo trabalhado para a vacinação é o estado de Minas Gerais, em especial a região leste do estado, o estado do Espírito Santo, e especificamente o oeste do estado do Espírito Santo, não a região litorânea, então principalmente aquela área que faz fronteira com Minas Gerais e onde tem também ocorrido algumas epizotias nessa região. São Paulo, especialmente na região de Ribeirão Preto e alguns municípios do entorno dessa região. Por precaução, nós e a proximidade com a área de ocorrência de febre amarela em Minas Gerais, também está sendo indicado no oeste do estado do Rio de Janeiro, na área que faz fronteira com o estado de Minas Gerais, e o oeste da Bahia, especialmente porque aquela área é uma área tradicional de ocorrência de circulação do vírus da febre amarela, embora não temos, no presente momento, casos nessa região. Existe uma área que já era indicada uma área de vacinação, é uma área grande do país, compreende, por exemplo, toda a região norte do estado, parte da região centro-oeste. Mas nessa área não é necessária uma corrida aos postos de saúde, embora seja uma área de vacinação tradicional, desde mais há 10 anos, pelo menos, já é indicado a vacinação nessa área, norte, parte, região centro-oeste
e o oeste de alguns outros estados já havia a recomendação da vacinação, embora não esteja ocorrendo circulação do vírus da febre amarela nessa região, como nos estados que eu citei, Minas Gerais, parte do estado do Espírito Santo e, por precaução, o oeste do Rio de Janeiro e a Bahia. Doutor Eduardo, a Iracema Carolina, ela questiona sobre o combate ao mosquito, porque a transmissão da febre amarela se dá por um mosquito. Como é que fica isso? Como se trata de febre amarela silvestre, estão envolvidos aí no ciclo da transmissão. Primeiro, a ocorrência de febre amarela em macacos, né, que é o que se denomina de epizootia. E a transmissão se dá a partir da picada de mosquitos silvestres desses macacos para mulher não imunizado. Estão aí envolvidos somente vetores silvestres, não o Aedes aegypti, por exemplo. Os mosquitos que têm sido detectados como transmissores da febre amarela silvestre são de outro gênero, bolos, sabecas, que vivem em ambiente silvestre. Em algumas situações vivem nas proximidades da cidade, mas não é um ciclo urbano da doença. O Aedes ele pode transmitir a febre amarela, mas a transmissão da febre amarela pelo Aedes é um evento raro de ocorrer em nosso país. A última vez que foi registrado é em 1942. Precisa de níveis de infestação muito superiores ao que tem sido registrado. E a melhor evidência disso é de que, como tivemos uma grande emergência de febre amarela entre 2007 e 2008, e isso ocorreu em áreas próximas de áreas densamente povoadas, mesmo com aquela emergência de febre amarela silvestre, não houve ocorrência de caso humano, mostrando de que não é a simples presença, a proximidade de áreas com presença do Aedes aegypti que faz a transmissão da febre amarela humana. Portanto, o que está ocorrendo hoje é exclusivamente febre amarela silvestre, caracterizado nesse elo de transmissão, nesse ciclo, transmissão por vetores silvestres. Bom, a Mariana Alves, a dúvida dela é se ela pode praticar atividade física ou se tem alguma outra orientação específica em relação à alimentação no dia de tomar a vacina. Não há restrição para o uso da vacina contra a febre amarela para as pessoas que têm indicação ou que não tenham contraindicação. Ela leva a vida normalmente. Em algumas situações a pessoa sente um pouco, ela pode sentir um pouco o corpo amolecido, que em algumas situações ocorre como para qualquer vacina, especialmente para vírus vivos. Então depende muito da resposta da pessoa ao uso daquela vacina, mas não há nenhum impedimento dela levar a vida normal, seja em termos de hábitos alimentares, seja em termos de hábitos de atividades físicas. Doutor Eduardo, eu vou juntar aqui a pergunta da Lúcia Canguço com algumas outras perguntas. Ela diz o seguinte: se a gente vai seguir a recomendação da OMS, da Organização Mundial da Saúde, que hoje é de uma dose, e aí tem uma série de pessoas que falam sobre a campanha de 2008, quando tomaram uma dose, se elas precisam tomar novamente. Então, essas duas questões, a recomendação da OMS e se é necessária a segunda dose. A recomendação da OMS ela é válida para viajantes de áreas não endêmicas que se dirigem para áreas de transmissão. É uma recomendação que consta de uma publicação que é dirigida para viajantes internacionais. Portanto, a situação do risco-benefício nessa recomendação é bem diferente da situação dos países, Brasil incluído, que tem transmissão da febre amarela. Portanto, para esses outros países em que o risco da ocorrência de febre amarela naqueles países é muito pequeno, quando se dá a exposição, que é durante a viagem, essa exposição ela é muito menor do que em nosso país, que tem, em grande parte do território nacional, a circulação do vírus da febre amarela. Por isso que, no nosso caso, no caso do Brasil, são indicadas 2 doses de vacina. E é bom lembrar de que até muito recentemente, até 2015, a recomendação do Programa Nacional de Imunização era vacinação a cada 10 anos
sem um limite de doses, né? Então já houve essa adequação baseada em estudos realizados, inclusive por pesquisadores brasileiros. O Luciano Pontes, ele pergunta se... E em relação a outra pergunta relacionada a essa, quem tomou a vacina em 2007, 2008, nesse período ela tem ainda proteção, já que são 10 anos, 2008 sim, 2007 depende de quando foi feita a vacinação, tem que contar 10 anos após essa dose, caso tenha sido a primeira dose. Quem tomou em 2007 e 2008 já a segunda dose não precisa ser novamente vacinado. Bom, nessa dúvida de quem já tomou, até para fazer a conta certinho das datas, para ver se chega a 10 anos, o Luciano Pontes pergunta se as pessoas que não possuem o cartão de vacina ou não se lembram se foram vacinadas em 2 ocasiões, se elas são elegíveis ou o que elas devem fazer. Se você não tem nem registro, nem a memória, né, de que foi vacinado, está na área indicada para vacinação ou vai viajar para essa área, o recomendado é que seja vacinado. Mas é importante de que, dependendo de onde foi feita a vacinação, se a pessoa tem uma ideia de que pode ter feito a vacinação naquela unidade de saúde, em muitas situações consta o registro na própria unidade. Então isso pode ser checado na unidade. Mas se não consegue obter esse registro e não lembra de que foi vacinado, está dentro do período, está dentro da área recomendada para vacinação, então prudente que seja vacinado. A Natasha Molinda Rosa, ela pergunta sobre as gestantes. Ela soube que não precisam tomar, mas quanto tempo após o parto é necessário fazer a imunização? As gestantes, elas têm de ser avaliado caso a caso. Como regra geral, recomenda-se a não vacinação de gestantes para quem reside em área de risco, mas nas áreas onde está havendo hoje transmissão ativa, grande circulação do vírus da febre amarela, tem que ser avaliado caso a caso, porque em algumas situações o risco-benefício ele indica a necessidade de que seja vacinado. E essa avaliação ela tem que ser feita pelo médico no local da onde a pessoa reside. E em relação ao período pós-parto, ela pode tomar a vacina, já que essa avaliação risco-benefício é muito mais em termos da proteção do feto do que em relação à proteção da própria gestante, já que estamos tratando de vírus vivo atenuado. E, doutor Eduardo, existe alguma explicação, algum motivo para esse aumento do número de casos de febre amarela este ano? Olha, a semelhança do que ocorreu em 2007, 2008, como também em 2003, aqui na região centro-oeste, e anteriormente entre 2000 e 2001 também na região centro-oeste, sempre foi precedido de episootia. O que tem sido registrado é que, como estamos tratando de casos de febre amarela silvestre, isso se deve pela intensificação da circulação do vírus em populações de macacos. Agora, que fatores levam a ocasionalmente aumentar essa circulação do vírus da febre amarela em população de macacos ainda não é conhecido. Se sabe que a área tradicional, histórica de circulação do vírus da febre amarela era a região amazônica, até há pelo menos 2 décadas atrás. Mas, como eu referi, desde o ano 2000, essa circulação ela tem atingido outras áreas, em áreas silvestres, mas os motivos ainda não são muito bem esclarecidos, né, porque tem havido essa intensificação. E a ocorrência de casos humanos se dá pela exposição de populações nessas áreas silvestres, onde está havendo circulação do vírus da febre amarela, e pessoas, especialmente pessoas não vacinadas. É bom lembrar de que grande parte das áreas onde estão ocorrendo hoje os casos humanos, por exemplo, no estado de Minas Gerais, já era a área que havia recomendação de vacinação, mesmo não tendo havido em passado recente a circulação do vírus febre amarela. Mas como ocorreu, por exemplo, em Minas Gerais, em 2001, e novamente em 2007 e 2008,
precaução já era considerado área de vacinação. Bom, nós estamos conversando com o diretor do Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis do Ministério da Saúde, Dr. Eduardo Age, sobre a febre amarela. Dr. Eduardo, a Silvana Helena, ela pergunta se haveria algum risco da febre amarela se espalhar pelo país, especialmente com a questão do turismo, né, da pessoa se infectar numa região, por exemplo, como ela coloca aqui, e para o Nordeste depois, se o vírus poderia se espalhar desta maneira. Bom, nessa situação, estaríamos tratando da febre amarela urbana. Como eu referi, a ocorrência de febre amarela urbana, a produção de casos, e especialmente de surto de febre amarela urbana, ele não depende só da existência de uma pessoa infectada em contato com um mosquito transmissor da febre amarela urbana, que no caso seria o Aedes aegypti. Depende de uma série de fatores, entre eles altos índices de infestação, mas quando eu digo altos, são superiores ao que tem sido observado atualmente, o que torna muito improvável a ocorrência de casos de febre amarela urbana. Ainda assim, é necessário, né, isso tem sido orientado pelo Ministério da Saúde, pelas secretarias, a continuidade da ocorrência das ações de controle do vetor urbano, o Aedes aegypti, e em especial porque nesse período agora estamos convivendo com circulação de dengue, chikungunya, zika, ou seja, já há indicação do controle do vetor, mas principalmente para evitar ou diminuir a ocorrência dessas outras doenças. Da febre amarela urbana, como eu referi, não é um evento provável de ocorrer na situação atual. Como não foi entre 2007 e 2008 que nós tivemos uma emergência numa área geográfica muito mais extensa do que está ocorrendo hoje, compreendeu aproximadamente, salvo engano, 7 a 8 estados, e naquela situação, casos de febre amarela silvestre foram registrados próximo ou mesmo dentro da cidade, com presença de Aedes aegypti, mas era um caso de febre amarela silvestre, ou seja, havia sim a exposição naquela ocasião ao vetor urbano e não houve a transmissão pelo vetor urbano, mostrando que não é uma coisa simples dessa presença do vírus em uma pessoa e a picada pelo mosquito Aedes aegypti que vai causar febre amarela urbana. Existe um evento muito mais difícil de ocorrer. Doutor Eduardo, aproveitando essa deixa da questão da zika, chikungunya e da dengue, a Drica Souza ela pergunta se quem teve zika e chikungunya, se ela pode ser imunizada para a febre amarela, se tem algum tipo de problema. Em relação à vacina? Em relação à vacina. Sim. Independente da ocorrência anterior de alguma arbovirose, que essas doenças são também arboviroses como a febre amarela, ela deve ser vacinada se ela está dentro daquelas recomendações, ou seja, reside em área onde está ocorrendo epizotia, casos humanos, ou vai viajar para essas áreas. A Raíssa Stegman ela pergunta se tem problema de tomar 2 doses da vacina da febre amarela em um curto período de tempo. Não é indicado, primeiro, ou seja, não vai mudar em nada a proteção da pessoa. Uma segunda dose, menos de 10 anos, ou uma dose adicional depois da segunda dose, ela não vai aumentar a imunidade contra a doença. E ela vai aumentar a possibilidade da ocorrência de um evento adverso para essa pessoa, ou seja, a pessoa vai se expor desnecessariamente e aumentando o risco de um evento adverso. Quando a gente fala assim, de doenças que de alguma maneira podem se espalhar, a população fica um pouco preocupada e até acaba tomando algumas medidas estranhas. E aí, em algumas regiões, as pessoas têm agredido os macacos. O senhor poderia esclarecer qual a importância deles nesse processo? Os macacos também eles são vítimas da circulação do vírus da febre amarela silvestre. Os macacos nessas áreas eles estão morrendo ou adoecendo, bandos inteiros estão sendo dizimados pela presença do vírus da febre amarela silvestre. E além disso, eles terminam representando um sentinela, porque eles estão como na linha de frente, são essa população de macacos que tem o primeiro contato com o vírus da febre amarela, e é um sinalizador
de que ali está havendo a circulação do vírus da febre amarela e, portanto, naquela área deve ser feita uma vacinação de imediato. Então, portanto, eliminação de macacos não infectados, ou mesmo numa área que tem epizotia, eliminar outros macacos não vai resolver de nada o problema, pelo contrário, vai diminuir a capacidade que a vigilância tem de detectar precocemente a circulação do vírus da febre amarela. Você deixa os macacos lá em paz, na deles, e eles nos ajudam, inclusive, nessa vigilância. Bom, a Rose Camargo, ela pergunta se há um monitoramento da vigilância sanitária nos eventos sentinela para prevenir a proliferação dessa doença, desses casos, né? Você poderia repetir isso? Há um monitoramento da vigilância sanitária nos eventos sentinelas para prevenir a proliferação desses casos? Bom, nesse caso a atuação é pela vigilância epidemiológica, que ela tem duas estratégias. Primeiro, o que é feito já desde 1999 no nosso país, é a vigilância das epizootias. É exatamente isso, tentar identificar o mais precocemente possível a circulação do vírus da febre amarela em macacos, para a partir daí fazer a vacinação, evitando a ocorrência de casos humanos ou diminuindo e restringindo essa ocorrência caso ela já tenha iniciado. Então é o que se chama da vigilância de epizootias. A segunda estratégia é a estratégia da vacinação, que é exatamente proteger a população, dado que já está havendo circulação do vírus da febre amarela em macacos, ou se detecta eventualmente em mosquitos silvestres, por exemplo, também se faz a vacinação, ou quando a detecção da circulação do vírus da febre amarela se deu em uma pessoa, então se vacina todas as demais pessoas. São essas estratégias que são indicadas e vêm sendo feitas em nosso país. A Lohane Albuquerque, ela disse que vai viajar para o interior de São Paulo e quer saber se precisa tomar vacina. E se na hora dela ir tomar a vacina, se ela precisa levar algum documento que comprova essa viagem. Depende da área para a qual ela vai se dirigir. O oeste do estado de São Paulo é uma área já indicada para vacinação. A região de Ribeirão Preto, além disso, Ribeirão Preto, Rio Preto e municípios próximos, é uma área onde tem havido circulação do vírus da febre amarela. No site do Ministério da Saúde, bem como da Secretaria Estadual de Saúde, tem não só o mapa, como a relação dos municípios para os quais são indicados a vacinação. Então, se vai para essa área, sim, deve ser vacinado e independente de comprovação de que vai ou não viajar. Agora, é importante que, e não é de maneira nenhuma, creio que seja o caso dela, em algumas situações nós temos sido informados pelas secretarias municipais de que muitas pessoas têm procurado o posto de saúde para vacinar, alegando viagem, e em algumas situações elas não vão viajar para a área de risco. É sempre bom levar em conta. Tem de ser feita essa avaliação risco-benefício. Se a pessoa não vai para uma área onde está havendo transmissão, ela não deve ser vacinada. Primeiro, porque ela não vai aumentar a proteção dela contra a febre amarela se ela vai estar numa área onde não tem circulação e não vai ter circulação do vírus. E segundo, porque a vacina, embora seja segura, embora seja eficaz, ela não é isenta de contraindicações. O que nós observamos em todos os eventos anteriores, incluindo em 2007 e 2008, é de que pessoas que apresentaram eventos adversos, incluindo alguns eventos adversos graves, algumas delas não tinham indicação da vacinação. Portanto, isso é uma avaliação que cada pessoa deve fazer, além da recomendação do Ministério da Saúde, mas cabe a cada cidadão fazer essa avaliação. Não se exponha desnecessariamente a qualquer produto, mesmo que esse produto ele tenha um nível de segurança alto, como é o da vacina. Então, nesse caso aí, indo na contramão de quem vai ficar em casa, né, como pergunta aqui a Cristina Valentim, ela não vai viajar, vai ficar em casa, então ela não precisa da vacina. Não, se for, por exemplo, capital de São Paulo, região metropolitana de São Paulo, não vai fazer viagem para o oeste de São Paulo, o mesmo vale para o Rio de Janeiro, o mesmo vale para as capitais no sul do país, o mesmo vale para
todas as capitais da região Nordeste. Se vai permanecer aí, vai viajar para o litoral, não há necessidade de vacinação. Qualquer mudança no cenário atual, seja de ampliação da área onde está vendo a circulação do vírus da febre amarela, o Ministério tem monitorado isso diariamente, junto aos estados e municípios. Nós estamos, inclusive, produzindo essas informações diariamente e a população será informada sobre houve alguma alteração dessa área, aumenta os municípios para os quais são indicados vacinação, todos serão informados oportunamente. No momento atual, nenhuma dessas capitais que eu referi e as suas regiões metropolitanas tem indicação da vacinação. Doutor Eduardo, a Jaqueline Moreira, ela pergunta se as crianças que estão em dia com o calendário vacinal, se elas precisam tomar a dose da febre amarela. Não. Se elas estão em dia com o seu calendário, a vacina é uma vacina eficaz, ela oferece a proteção dentro daquele período que foi indicado na unidade de saúde onde ela tomou a vacina. Ela só vai fazer o reforço, né, no momento adequado. Então, observe seu cartão de vacinação. Qualquer dúvida, consulte a sua unidade de saúde. Todas as equipes que trabalham nas unidades de saúde, que fazem a vacinação, têm experiência, conhecimento suficiente para informar adequadamente se está ou não no período de uma segunda dose, seja reforço, seja completar o seu cartão. E, doutor Eduardo, quanto tempo a pessoa demora para estar imunizada depois de tomar a dose da vacina? A recomendação é que ela tenha uma vacinação, por exemplo, se ela vai se dirigir para uma área onde é indicada a vacinação, 10 dias de antecedência, que é o período ótimo para o organismo reagir e produzir anticorpos suficientes para evitar caso venha ter contato com o vírus da febre amarela, venha adquirir a doença. Doutor Eduardo, falando especificamente sobre a doença da febre amarela, quais são os sintomas dela e o tratamento, o possível tratamento? Os sintomas eles podem ser sintomas mais leves, como uma febre, dor de cabeça, dores no corpo, dores musculares, e pode evoluir para formas graves, com acometimento de alguns órgãos, algumas vísceras, especialmente o fígado, né, podendo levar a alguns casos mais graves e em algumas situações, como temos observado, ocorrência de óbito para esses casos que têm acometimento de órgãos, né, um sério acometimento de vísceras. É importante de que a maioria dos casos, e aí depende muito em cada emergência, né, isso tem uma expressão diferente. Em muitas situações você tem um grande número de casos que apresentam poucos sintomas. E em algumas situações, esses sintomas, como eu falei, febre, dores musculares, eles podem confundir um pouco com dengue. Embora não tenha aquela expressão clássica da dengue, que é a presença de exantemas com manchas no corpo todo. O médico vai saber avaliar adequadamente. Tem exames específicos para o diagnóstico da febre amarela e também outros para distinguir de outras doenças que se assemelham, especialmente como dengue ou algumas outras doenças que estão disponíveis na rede de saúde. Doutor Eduardo, então, no caso, por exemplo, uma pessoa que viajou e começa a apresentar algum desses sintomas, qual seria o ideal? Que ela, ao procurar o médico, indicasse que fez essa viagem, que há essa possibilidade de uma infecção com febre amarela? Se a pessoa foi para uma área onde está havendo transmissão, ou uma área tradicionalmente considerada área de risco, retorna com presença de febre, por prudência, ela deve procurar o médico. E mesmo, independente dela ter ou não tomado a vacina com 10 dias de antecedência. Isso porque pode se tratar de outra doença. Por exemplo, lembremos de malária que ocorre em algumas áreas da região norte do estado. Se a pessoa vai viajar para lá, eventualmente ela pode adquirir a malária ou algumas outras doenças. Mas, se ela vai viajar, ela está protegida com a vacina, ela não vai adquirir a doença. Mas apresentou febre, é prudente procurar o médico. Doutor, reforçando um pouquinho aqui a questão dos idosos, quem tem mais de 65 anos, como é que deve se dar ou não a questão da vacina para eles? Como
regra geral, as pessoas idosas, né, elas têm uma resposta imunológica mais diminuída, né, em relação ao restante da população. Então, não se indica, como regra geral, a vacinação dessas pessoas. Mas nas áreas onde está havendo transmissão intensa, né, ocorrência de epizotia, ocorrência de casos humanos, essa avaliação ela muda, já que a relação de risco e benefício, né, ela indica que essa pessoa pode ser vacinada após uma avaliação médica, exatamente para afastar a existência de doenças crônicas, especialmente aquelas que diminuam a imunidade. Então, como regra geral, se tem 65 anos, procura o médico para avaliar a indicação da vacinação, que vai mudar, como eu referi, de acordo com o local onde ele mora ou para onde ele vai viajar e de acordo com o seu estado de saúde. Pessoas que têm 65 anos, mesmo que residem em áreas de risco, mas têm comprovadamente, a partir da sua avaliação médica, um bom estado de saúde, uma boa capacidade de resposta, ela pode ser, nessas situações, indicada a vacinação. Perfeito. Bom, a Gisele Kuhlmann, ela disse que foi vacinar os filhos gêmeos dela, que têm 18 meses. E ela gostaria de saber quando eles devem tomar um reforço. Com um ano e meio, né? Isso. Quando seria a próxima? Então, se ela foi vacinada em qual período? Agora, recente. Ela vacinou os 2 gêmeos agora com os 18 meses de vida, e quando deve ser a nova dose? Porque ela, pelo calendário básico, ela tomaria a primeira dose de 6 ou 9 meses, e depois repetiria com 4. Nesse caso específico, provavelmente, isso a gente precisa verificar nas normas do programa, ela vai repetir com 4 ou 5 anos. Não é o ideal, né, porque o tempo para um reforço é menor, e aí, consequentemente, esse efeito de aumento da proteção ele pode ser diminuído, mas em princípio vai ser o reforço no mesmo período das crianças que foram vacinadas com 6 ou 9 meses de idade. Ela também pode avaliar isso junto com o serviço. Com o serviço de saúde. Como eu referi, na unidade de saúde, né, tem todo, não somente o esquema clássico, que é esses 6, 9 meses, reforço com 4, como também para cada uma das situações que fogem dessas situações. Ainda um pouco em relação a essa questão de idade e a imunização, a Cláudia Ponte diz que a filha dela tomou a vacina com 9 meses e tem viagem marcada agora para a semana de carnaval para Minas Gerais. Ela pode ir, ela já está imunizada ou ela precisa ainda da segunda dose? Ela está com 9 meses. E vacinou? E vacinou agora com 9 meses. Se tem 10 dias de vacinado, pode viajar, porque ela foi vacinada na idade adequada e dentro do período, né, de proteção adequada, ou seja, com pelo menos 10 dias para a produção de anticorpos. Perfeito. Bom, doutor Eduardo, nós estamos encerrando aqui a entrevista com o diretor de Vigilância das Doenças Transmissíveis do Ministério da Saúde, Eduardo Age. Doutor Eduardo, eu queria que o senhor fizesse uma mensagem, um recado final para a população, especialmente quem está nessas regiões endêmicas, e carnaval chegando aí, muita gente, especialmente aqui em Brasília, viaja para cachoeira, para pescaria, né? Sim. Regiões aí realmente de área silvestre. Então, a mensagem final do senhor. Bom, nós estamos numa situação de alerta, o Ministério da Saúde e secretarias estaduais e municipais adotando todas as medidas que são necessárias para o controle dessa situação. Estamos fazendo a vacinação nas áreas indicadas e de acordo com os critérios tecnicamente indicados. A vacina é uma vacina segura e é uma vacina eficaz. Entretanto, como qualquer outro produto e como qualquer outra vacina, ela não é isenta de riscos. Daí a necessidade de que a população ela procure a unidade de saúde, tome a vacina, se reside nas áreas que estão sendo indicadas para a vacinação ou se vão efetivamente viajar para essas áreas, porque aí sim essas pessoas precisam ser protegidas contra a febre amarela silvestre. Para as demais pessoas que não residem ou não vão viajar para essas áreas, não somente não há indicação de vacinação, como também a pessoa pode estar se expondo desnecessariamente a um risco, que embora pequeno, ele não é inexistente. Devemos lembrar, mais uma vez, de que em situações como essa, que há um grande número de pessoas sendo vacinadas ao mesmo tempo,
milhões de pessoas já foram vacinadas, o risco da ocorrência de um evento adverso, inclusive evento adverso grave, que em situações normais é baixo, esse risco aumenta. Porque você pode, uma pessoa pode ali ter alguma contraindicação que naquela pressa, aquela demanda na unidade de saúde não seja recebido. Daí a importância de que busquem, né, a unidade de saúde para a vacinação, quem reside nas áreas afetadas, que vai se dirigir para essas áreas. A relação dessas áreas está no site do Ministério da Saúde, das secretarias, e nós continuaremos informando a população sobre a evolução da situação diariamente. Estamos disponíveis para qualquer dúvida que surja a qualquer momento. Bom, gente, eu sou o Luiz Felipe Leite, nós conversamos aqui com o diretor do Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis do Ministério da Saúde, Facebook Live hoje sobre febre amarela. Se você quiser, pode continuar acompanhando outras notícias sobre a febre amarela e outros assuntos relacionados ao Ministério aqui no nosso Facebook, além do Twitter, @MinSaúde. Nos vemos da próxima.